tudo bem? Que bom que você clicou nesse link. Nós estamos muito felizes de estar aqui em mais um episódio do Uma Palavra, compartilhando essas mensagens poderosas com você. E hoje a gente tem um tema que particularmente toca muito meu coração. E eu tenho uma convidada muito especial para compartilhar essa mensagem com vocês. A palavra de hoje é autismo. E eu estou aqui com a minha amiga Aline. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. É uma alegria ter você com a gente. Que bom que deu certo. Sim, eu fico bem feliz. É uma honra sempre trazer na perspectiva bíblica, Sim. Né, falar sobre o autismo. Isso mesmo, eu quero ouvir muito, eu sei que você tem muito para compartilhar. Mas para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é a Aline, né? Como que você chegou aqui, como tudo começou. Sim. Bom, meu nome é Aline Vicente, eu sou casada com o Vinícius há 13 anos, estamos juntos há 15 anos. E eu tenho duas meninas, a Laura, que é autista, vai fazer 10 anos agora esse mês, e a Sara, de 8 anos. Eu compartilhava maternidade no Instagram, né? Foi assim que tudo começou. Ah, não, tu ia ter que fazer uma pausa, porque a primeira vez que eu te vi foi num small group que eu fui. Uhum. E aí, eu acho que tu não morava aqui ainda, eu acho que tu tava vindo visitar. Uhum. E aí todo mundo, assim, as meninas que estavam comigo, nossa, ela é famosa no Instagram e tal. Eu, gente, quem é? Eu não conheço, me fala. Não sou tão famosa assim. Mas eu comecei com, assim, bem sem nenhuma intenção, compartilhando as minhas coisas de maternidade. Sim. Logo que eu fiquei grávida da Laura. Uhum. Aí a Laura nasceu e eu fazia bastante atividade com ela, tudo mais. E aí eu fui, né, percebendo ali o desenvolvimento dela não estava muito adequado. Aí eu recebi o diagnóstico, e aí no meu Instagram agora eu falo de maternidade, falo de Deus e também falo sobre o autismo. Ah, tá. E me fala assim, tu disse que começou a perceber, né? Quais os sinais que tu começou a perceber? Então, que, tipo, tava diferente, não? Sim. Porque era a primeira, né? Era a minha primeira filha. Quando é o primeiro filho é mais difícil mesmo de perceber. Só que a minha irmã já tinha 3 meninos. E os 3 meninos eram pequenos. Então eu já tava, né? Eu ficava o tempo todo brincando com eles. A minha irmã também tinha uma menina, então eu interagia muito. Primeiro eu fui tia antes de ser mãe. Então eu interagia muito com as crianças. Então eu via como era a interação. Uhum. E eu sempre gostei muito de brincar, de sentar no chão e de montar as coisas e de ensinar. E eu percebia que ela não compartilhava a atenção como os meus sobrinhos e a minha sobrinha compartilhavam. Uhum. Então ela aprendia, ela conseguia entender o que eu ensinava pra ela, mas ela não fazia questão da minha aprovação, tipo, olha a minha conquista, porque a criança, ela olha o tempo todo pra mãe pra ver o sorriso, que a gente chama, né, o sorriso social. Sim. Então esse olhar de compartilhar, ela não tinha, era muito pobre. Então, às vezes ela olhava, às vezes não, ela atendia pelo nome, mas era bem diferente depois que eu tive a Sara, isso ficou muito mais evidente. Uhum. Era muito diferente porque, por exemplo, quando eu chegava em casa, ela não ai, minha mãe chegou em casa. Aquela alegria da criança que vai correndo, né? Mamãe. Exato. Ou seguia a minha voz. Sim. Né? Enquanto eu andava assim, nada. Ela também não fazia vem com a mãozinha. Ela não falou mamãe. Eu tive que ensinar a minha filha a me chamar de mãe. Nossa, deve ter sido difícil foi isso, muito não? difícil. Que é uma coisa que, desculpa, né? Mas assim, toda mulher espera, né? Chegou o momento da maternidade, a gente espera aquela coisa. Vai me chamar de mamãe, alguém vai gritar meu nome, né? Sim, e é uma das primeiras palavras que o bebê fala, né? Sim. A minha filha mais nova, com 6 meses, ela já fazia mamã, mamã. Nossa. Estendia os bracinhos pra pegar ela no colo. A Laura não fazia isso. Então, eu pegava ela, mas assim, não era ela como se ela precisasse de mim, sabe? Uhum. Mas como os sinais na Laura eram muito sutis, porque ela tem o cognitivo preservado dentro do autismo, é um espectro, né? Então existem vários níveis. No caso da Laura, ela é nível 1, com cognitivo preservado. Então, o que significa que ela aprende, ela é capaz de aprender todas as coisas, mas ela tem as limitações sociais e de comunicação. Entendi. Então, ela interagia, ela estava no meio das crianças, ela brincava com as crianças, que eu acho que muitos pais se confundem nisso. A criança está no meio, mas ela não está fazendo parte da brincadeira. Então eu via a Laura assim, com outras crianças, ela ia atrás, mas ela abandonava aquelas crianças do nada. Então, não quero mais. Ou a criança puxava assunto com ela virava as costas, não respondia. Essas coisas eu ia observando. Falei, gente, não tá certo. Porque eu via os meus sobrinhos realmente interagindo, participando, estando com também, né? respondendo. Ela não, ela tava ali, enquanto tava bom ela tava, na hora que não ficava bom ela saía. Então
se você tivesse um olhar assim bem apurado, você via que ela era diferente. Para quem passava pouco tempo com ela, não dizia. Você falava assim, não, tá tudo certo, tá tudo bem com ela. E eu tive que ser bem forte nesse sentido, porque se eu fosse depender do que as pessoas me falavam, Sim. Então meu marido, a minha mãe, meu sogro, todo mundo, não é nada, não, olha, ela tá super bem, não, ela repete as palavras, ela demorou um pouquinho mais para falar, mas a Laura não teve um atraso de fala. Com 2 anos ela falava tudo, mas a comunicação dela não era uma comunicação funcional. Que existe uma diferença, né? Entre atraso de fala e atraso na comunicação. Sim. Então a criança ela pode falar tudo, mas ela precisa se comunicar. Ou a criança pode não falar tudo ainda, mas saber se comunicar muito bem. Sim. Que é apontar, ela não apontava, ela demorou muito para apontar. A criança se faz entender de alguma maneira. A Laura, eu sabia o que ela queria, porque eu sou mãe. Então eu olhava para falar, ela tá com sede. Ela quer tal coisa. Então eu não precisava que ela se comunicasse. E aí eu fui aprendendo depois a deixar ela se comunicar. Mesmo assim, eu tive que ensinar. Tudo que a Laura fazia, eu ensinava. Nossa, é muito interessante isso que você tá falando, porque eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista também, e ele não fala, né? Agora ele fala algumas palavrinhas, mas foi muita terapia para ele conseguir chegar nesse ponto. E é uma coisa que ela sempre falava, assim, pra mim, né? E pra todo mundo ela falava, criança que não fala não é normal, porque tem muito aquela coisa, assim, eu tô citando esse exemplo exatamente por isso, porque tem muito aquela coisa do, não, cada criança tem seu tempo, cada um é diferente. E aí vai muito o lado da, igual você falou, eu tive que ter muita coragem, né, força pra brigar, de certa forma, contra essas vozes, né? Porque é tipo, não, você tá sendo neurótica, não, você tá ouvindo gente demais. E aí, como que é? Eu vou te perguntar isso, né? Como que é lidar com esse sentimento? Porque você vive numa controvérsia, né? Sim. Enquanto você tá ali crendo que Jesus te deu uma filha 100% saudável e perfeita, né? Em todos os modos e maneiras, mas ao mesmo tempo você tem aquela pulguinha atrás da orelha e tem um monte de voz que tá falando que não, que você talvez seja louca. Como que é lidar com essa... É uma confusão, talvez, né? Eu digo que esse primeiro estágio, acompanhado das vozes das outras pessoas, também dentro da gente fica uma mistura, assim. Você fala, será que realmente minha filha é diferente? Será que eu tô vendo demais? E aí você, antes de eu perguntar para as pessoas, o que eu fiz? Eu fui começar a pesquisar na internet. Primeiro, ela me pegava muito pela mão, né? Porque a criança autista, ela te usa como ferramenta. Então, ao invés dela apontar para eu abrir a porta, ela pegava a minha mão e colocava na maçaneta. Para eu abrir a porta para ela. Ela fazia isso várias vezes com várias coisas. E aí, numa dessas interações que ela estava tendo comigo, uma moça, uma seguidora no Instagram me mandou assim, Aline, eu já observei que sua filha pega a sua mão o tempo todo. O meu filho fazia isso, ele também não falava, eu percebo que a sua filha também não se comunica muito bem. E ele recebeu o diagnóstico de autismo. Até então, isso não tinha passado pela minha cabeça. Eu via ali que estava faltando alguma coisa, mas eu não conhecia o autismo. Então, eu não sabia. Não era tão falado também, né? 10 anos você disse que ela tem. Sim, foi, agora exato. Que tá mais popular, vamos dizer assim, né? Eu acho que de 6 anos pra cá, a gente recebeu bem mais informação. E aí, eu fui começar a pesquisar. Então, antes de eu perguntar para as pessoas, eu fui atrás, né? Eu falei, primeiro deixa eu ver se é isso mesmo. Senão eu vou chegar para as pessoas e falar assim, você acha que a minha filha é autista? Nem as pessoas sabiam que era autismo. Né? Exato. E aí, o que eu fiz? Comecei a pesquisar na internet. Assistia vídeo, eu via vídeos assim, falava, gente, é igualzinho a Laura. Até o tom da voz, o jeito que falava, aquilo começou a me consumir, porque eu ainda não tinha dividido com ninguém. Então eu passava noites em claro pesquisando, e aí eu decidi, falei, bom, agora eu vou abrir com o meu marido. Eu falei, Vi, você já reparou? Eu olhei aqui na internet, pesquisei. Ela tem várias características, né? Ela tem alguns movimentos estereotipados, que ela pulava muito. Ela assistia televisão pulando o tempo todo. Eu falava assim, não é normal. Ela entrava no elevador, ela girava. Falei, não é normal isso que ela faz. Aí ele falou, bom, procura um médico. Meu marido foi o que mais me apoiou. De toda a família, porque é muito comum que a família negue também. Né? A gente passa por essa primeira fase de negação. Eu costumo dizer que a primeira fase é a de negação. Porque você não quer aceitar. Você fala, não é possível, não, comigo não é possível. Mas eu fui muito... Eu me deixei assim, o meu orgulho, o meu egoísmo, e falei assim, não,
não é sobre mim. E se tiver alguma coisa, eu preciso ajudar a minha filha. Sim. E aí, levamos ela no médico. Até então, eu não tinha ainda falado com ninguém, assim, sobre isso. Levei ela no médico. O médico falou que ela não tinha nada. O neurologista. E o que ele fez? Ele falou assim, ela atende comando? Eu falei, atende. Ah, ela responde quando você chama pelo nome? Responde. Ah, se você pedir pra ela pegar tal coisa embaixo da cama, ela vai pegar? Vai, porque ela fazia tudo isso. Sim. Aí ele, então não é nada. Aí ele pegou, fez umas perguntas pra ela interagiu super bem. Ele, não, mas faz o seguinte, ou você põe ela na escola, ou você pode começar a tratar ela. Tem um tratamento que chama ABA. A ABA era super novo, né? A ABA, que é a análise do comportamento. Era super recente, assim. Tinha uma pessoa que tinha trazido daqui dos Estados Unidos pra lá. Aí ele falou, vou te indicar essa clínica, que acho que na época era uma das poucas que faziam. Sim. Ele falou, você fala que essa moça, ela vai avaliar a Laura, tal. Tá bom. Mas ele falou que não era nada. Ele falou, olha, provavelmente ela só tá com um atraso geral aí no comportamento, no desenvolvimento. Tá bom. Que tem até, né, o atraso global de desenvolvimento, que agora tá dentro do autismo também. Sim, eles colocaram dentro, Fui nessa clínica. Cheguei nessa clínica, a moça avaliou, tal, a Laura. Aí ela me chamou. Ela fez assim, olha, se você procurar mais uns 2 ou 3 médicos, um deles com certeza vai dar o diagnóstico de autismo pra ela. Só que eu ouvi o que eu queria ouvir do médico, que não era nada. Eu falei, então não é nada, vai que é coisa da minha cabeça. Quando ela me falou aquilo, eu fiquei com um pouco de raiva dela, confesso. Eu fiz assim, quê? Mas eu já passei no médico, o médico falou que não é nada, né? Ela falou, só que tem um porém. Se você fizer o tratamento e colocar ela na escola, a gente não vai saber da onde tá vindo a resposta. Sim. Se é do tratamento ou se é da escola. Aí eu falei, bom, o tratamento era super caro, muito caro. Aí eu falei, bom, vou pôr na escola. Se ela falou que pode ser. Pode ser, tanto faz, não sei de onde vai vir. Eu falei, então, estamos falando a mesma língua, né? Sim. Na época eu achei que devia ter feito o tratamento, óbvio, seria muito mais efetivo. Mas eu ainda fiquei pensando também, assim, né? Tá, ela tá falando que talvez a minha filha seja autista, mas talvez ela não seja, porque o médico falou que não era. Ou talvez também tenha um interesse dela de querer um paciente, né? Isso passa tudo. Passa tudo na verdade, cabeça. A gente pega tudo quanto é desculpa nessa hora pra falar assim, não é nada. Né? Eu vejo, eu recebo muitas perguntas desse jeito, assim, no Instagram. Mas eu passei num médico e ele tá falando que talvez não seja. Eu falo, não, mas o que você acha? Porque no fundo, eu sabia quem era a Laura. Sim. Eu sabia que a Laura não estava se desenvolvendo bem. O nome do que era, tanto faz. Eu precisava era desenvolver a minha filha. Sim. Qual é o nome? Não sei. Eu quero desenvolver. Então, se vai falar que é ou se não é, nessa hora não importa. Aí coloquei ela na escola, ela ficou 6 meses na escola e ela não melhorou, óbvio, nada. Sim. Ela continuou a mesma criança. E aí eu já tinha compartilhado com outras pessoas, olha, levei a Laura no médico, né, porque a gente tá vendo algumas coisas, o médico falou que não era nada, aí todo mundo, ai, que bom, tá vendo, a gente te falava, você tava preocupada, achando que era alguma coisa grave, mas não é nada e tal. Aí, nesse período de 6 meses na escola, era horrível, assim, porque eu chegava na escola, no portão da escola, junto com as outras mães, todas as crianças vinham correndo assim, mãe. Ela olhava e continuava lá fazendo o que ela estava fazendo. Gente, eu ficava tão chateada. Eu ficava muito triste. Eu falava, ela é a única criança que não vem. Eu falei, não tá certo. E eu continuei observando ela e estimulando. Eu sempre estimulei muito a Laura. De certa forma foi bom pra você poder ter esse parâmetro também, né? Mais evidente do que com só a família, sim, né? Porque com daí os ela primos tava e tal. No meio de crianças da mesma idade, com mais crianças. Então não eram só os meus sobrinhos, porque também tem, assim, as pessoas falavam assim, mas é porque eles são muito espertos. Mas é porque eles estão no ambiente com 3 crianças, né? São 3 bebês juntos. Então o muito mais novo vê o mais velho e desenvolve mais. A sua sobrinha com o sobrinho também sempre estavam juntos. Então, um ajuda o outro. Eles já estão na escola, você não quis colocar ela na escola. Toda aquela coisa que as pessoas querem te dar uma palavra. De certa forma, não é nem de maldade, né? Não é. Mas é pra acolher, ou talvez pra te proteger. Ou porque também torcem pra que não seja nada. Sim. Quando parou aqueles 6 meses, aí ela foi o semestre final, né? Que eu coloquei ela em agosto até dezembro. Em dezembro, a professora me chamou, no último dia de aula. Ela falou, a gente vai ter uma reunião, vou te entregar uma folhinha sobre a Laura, mas eu gostaria de conversar com você junto com a diretora da escola. E eu tava naquela angústia, porque eu falava pro Vinícius, já ficou tensa, eu acho que não, assim...
ela não desenvolveu, acho que a gente vai ter que procurar outro médico, talvez aquela moça lá tinha falou, razão. Talvez ela estivesse certa. E aí, quando ela me entregou o papel, e eu li aquele papel, ela falando quem era a Laura, né, na escola, era a mesma criança que estava na minha casa, tudo que ela relatou, a análise daquela escola foi perfeita. Assim, no fim, realmente foi muito bom ter colocado, porque eles viram a mesma coisa que eu via. Então eu falei, então eu não tô vendo louca, coisa. Né? Não tá vendo coisas. Mas no final só faltou elas colocarem assim, só faltou colocar o diagnóstico, sabe? Que eu vi aquilo ali, eu ainda não tinha chorado, né? Eu ainda não tinha, assim, talvez isso, assim, realizado que talvez fosse mesmo autismo. Sim. Eu tava ainda lutando comigo mesma. Quando eu li aquilo, veio uma certeza tão grande dentro de mim, assim, falei assim, ela é autista. Eu comecei a chorar. Eu não tinha chorado ainda em lugar nenhum. E eu não sou assim de ficar chorando na frente das pessoas, sou uma pessoa bem forte nesse sentido, assim, eu seguro. Eu fiz assim pra ela, ai, você me desculpa. Abaixei a cabeça e chorei. Acho que a mulher não entendeu nada, porque eu nunca tinha comentado com ela nada. E aí a diretora pegou um copo com água, com açúcar, veio me trazer, né? Porque ela falou, o que tá acontecendo com essa moça? E eu, de soluçar mesmo, eu falava assim, é que eu... Sabe, aquele choro? Eu falei, eu já tô desconfiada que talvez a minha filha seja autista. E ler isso daqui é a comprovação de que realmente algo não tá certo. Aí a professora falou assim, a gente acha realmente que talvez seja isso, mas a gente não pode te falar, né? Dar o diagnóstico. Aí eu fui atrás de outros médicos, de outros profissionais. Aí a Laura começou a fazer avaliação com fono. Aí eu levei ela numa clínica de análise do comportamento de aba. Ela fez outras avaliações antes de passar com o neuro. Porque daí eu falei, eu já vou pro neuro com as avaliações. Que aí não tem como pro neuro não também, falar, né? Pra mim, ai, não sei, ai, talvez não seja. Aí eu falei, não quero mais essa dúvida na minha cabeça. Enfim, passei na fono, a fono falou assim, olha, é bem provável que seja autismo mesmo, né? Do que eu conheço. A terapeuta também de aba falou a mesma coisa. Aí passei com um médico, que é o Gadia. Ele atende no Brasil de vez em quando. Ele é um médico super conceituado nisso. Ele tem um olhar muito bom, porque o mais importante é que a pessoa tem um olhar pro autismo leve. Porque senão, se o médico ele não tem esse olhar apurado, ele não diagnostica. Ele vai falar, não é nada. Eu acho que cai um pouco até naquela mesma categoria, de certa forma, vou explicar, da questão do hiperatismo, né? Hiperatividade, sim. Porque hoje em dia tá muito assim, como não tem esse olhar bem clínico, bem especializado, então qualquer coisinha que foge, não, é autista, não, é hiperativo. E acaba categorizando as crianças em categorias que elas não fazem parte, de certa forma, né? Sim. Ou ignorando também sinais e tal. Que eu acho que foi o caso do primeiro neuro, né? Que olhou e disse, não é, isso é só atraso. Sim. Categorizou no ela lugar. vai pegar, o que ele deu a entender assim, ela vai, uma hora vai. Sim. Sabe assim, vai estimulando que uma hora ela... Sim. Vai, o negócio vai funcionar. Só que não é assim, né? Não, quando existe um diagnóstico, não é assim. Não vai. Eu acho que tem crianças realmente que precisam de mais ajuda, de mais estímulo, que não enquadra dentro de um diagnóstico, mas precisam de mais ajuda para se desenvolver. Existem essas crianças. Não estão dentro de um quadro diagnóstico. Mas não era o caso da Laura. Né? Aí eu passei com o Gadia, levei as avaliações, ele leu, conversou comigo, me perguntou tudo, ficou observando a Laura, e aí ele fez assim, olha, eu colocaria ela dentro do espectro, eu diria que a Laura é autista. Ele falou, você teve um olhar muito bom, porque é muito leve, né? Ela falou, ela conversou com ele perguntou, ela respondeu, enfim, ele falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, se ela nunca fez nenhuma terapia, ele falou assim, nossa, as chances, o prognóstico, né, dela é maravilhoso. Então, se você fizer uma boa terapia com ela daqui pra frente, ela tem grande chance de ter uma vida independente no futuro. Que eu acho que a maior preocupação de toda mãe, né, autista, é exatamente isso, é deixar o filho independente. Porque uma hora a gente não vai estar aqui. Sim. E eu não posso passar essa responsabilidade pra Sara, né? Ela eu não queria deixar pra ninguém isso. Então eu falei, bom, eu me apeguei mesmo nessa palavra. Eu falei assim, então eu vou fazer tudo. Tudo. Eu saí de lá e eu falei, Vinícius, tudo o que eu puder, eu vou fazer. E eu me dediquei, acho que uns 3 anos, acho que foi isso, assim, só
para isso. Eu estudei tudo sobre autismo. Eu fiz curso para ser terapeuta. Eu mudei para cá. Mudou pra cá, tu era de onde no Brasil? Eu era de São Paulo. Você começou a falar dos médicos, das coisas, eu falei, ela deve ser de uma cidade grande. Porque eu que sou de uma pequena, eu digo, lá na minha cidade não ia ter esse monte de... Sim. Eu sou de São Paulo. O que é uma bênção, entendeu? Porque você teve acesso a esses médicos, essas informações, às clínicas. Coisas que, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Nessa questão de acessibilidade, de ter o lugar para você buscar o recurso. E graças a Deus também pela internet, né? Que ajuda bastante. E aí, pela internet, assim, no fim, o Instagram, né? E como eu tinha muitos seguidores, me ajudou muito. Porque uma das pessoas que eu encontrei que me ajudou aqui, né? Nos Estados Unidos, eu conheci também através do Instagram. Olha só. Sim, eu vi, a filha dela era autista também, a Bia. E a menina era bem parecida com a Laura, porque ela também é autista leve. E eu nunca tinha visto. Nos vídeos, quando você procura, você sempre vê autistas mais severos ou moderados. Porque como você consegue enxergar bem as características, então quando alguém filma ou alguém fala alguma coisa, tá sempre dentro do autismo mais clássico. E a Laura, ela não teve os sinais clássicos de enfileirar, de gostar de coisas que gira, de rodinha, nada disso. Então, eu tive que ver outras coisas que estão dentro do autismo leve e que muitos médicos ainda não sabem. Ainda, nos dias de hoje, ainda não sabem. Mas enfim, aí eu vim pra cá, porque disseram que aqui a aba já tinha mais tempo, as pessoas sabiam mais lidar, e principalmente com o autismo leve. Porque no Brasil a aba era muito bem feita, não tive problemas com a aba lá. Mas eles demoravam demais para mudar o programa da Laura. E a Laura aprendia muito rápido. Então ela memorizava tudo que ela tinha que fazer. E aí ela ficava semanas fazendo a mesma coisa. Quando eu vim pra cá, que eu vim tratar aqui, eu falei pro Vinícius, falei assim, olha, nem que eu vá sozinha. Eu fico lá com as meninas, eu dou um jeito. Eu fui assim, eu falei, não, eu vou fazer tudo. Qualquer coisa. Não importa. Mas aí deu certo dele vir comigo e tal. Então a gente ia ficar 1 ano aqui só pra tratar ela. Vocês vieram programados só pra 1 ano, então? Sim, não, nunca foi minha intenção mudar para os Estados Unidos. Só. Era a intenção do Senhor, mas não a minha. Porque eu recebi essa palavra depois de uma pessoa falando que Deus me trouxe aqui através da Laura. Através dela. Foi só a porta, foi no a caso, porta, né? Senão não tinha vindo, não. Meu Deus. E o meu primeiro ano aqui foi muito puxado. Eu acho que era tanta coisa acontecendo, né? A mudança por si só já é muito intensa, né? Você sai de um contexto de cultura, de idioma, de família também, porque você chega sozinho, você não tem ninguém. Você tem que reaprender a viver. Sim. E aí você tinha o plus, vou colocar aqui, né? Da Laura, que você tinha um propósito específico com ela. Então era muita coisa ao mesmo tempo. E eu sem também, falar né? nada de inglês, as terapias eram todas em inglês. Meu Deus. A gente teve que regredir 6 meses de terapia que ela já tinha feito no Brasil, porque era inglês e ela não sabia falar inglês. Então ela teve que primeiro aprender a falar inglês, mas a terapia ajudou bastante, então acelerou bem o processo. Em 6 meses ela já estava falando super bem. Mas quando deu 1 ano que a gente estava aqui, e assim, a Laura, ela virou outra criança. Sério? Porque a pessoa que atendia ela, que era a supervisora que atendia ela direto aqui, ela mudava o programa da Laura quase todo dia. Então ela percebeu que a Laura aprendia rápido, então ela foi mudando, entanto que a gente recebeu a alta muito mais rápido também, porque ela alcançou rápido os marcos. Talvez se tivesse sido num plano normal, regular, de aba, né? Assim, ela teria, demorado mais para alcançar esses marcos. E aí, depois, no final desse ano, a terapeuta falou assim pra mim, olha, agora que ela tá falando super bem, que a comunicação dela melhorou muito, você não consegue ficar mais 1 ano só pra gente trabalhar a parte social? Aí a gente vai pra parquinho, eu vou com ela pra escola, a gente vê... Aí eu falei, tá. Aí mudamos o nosso visto. Olha, eu tô sentindo que Deus colocou um anjo pra cuidar da Laura. Não, e olha, Deus cuidou tanto de todos os detalhes da vida da Laura. Eu realmente, assim, eu vi a mão de Deus em tudo. Nos profissionais. Olha só. Aba, a fono daqui, os professores. A Laura nunca pegou um professor ruim. Que eu sei que acontece, às vezes você pegar um professor... Todos os professores assim, ela é autista, não tem problema. Eu consigo lidar com ela. Teve uma que fez o curso
para ajudar a Laura. Ajudar. Nossa, que legal. Sim, então eu via mesmo a mão de Deus a mesmo. mão de Deus, assim, fazendo. E mesmo no desenvolvimento dela, que eu cheguei a ouvir de uma das terapeutas, assim, essa menina é um milagre. Porque quando eu cheguei lá nos Estados... Aqui, né? Lá no Acre, eu tava aqui. Quando eu cheguei aqui, e eu passei a Laura com a fono daqui, ela fez assim, a sua filha não é leve, não. Ela é moderado. Porque ela não se comunica. Pra ser leve, o autista tem que ter uma comunicação funcional. Não adianta só falar. Não era só falar, então. Então ela falou assim, ó, hoje, se ela estivesse no lugar, ela não ia saber se comunicar, por exemplo, se ela precisasse ir no banheiro. Ela não ia se resolver. Sim. Ele falou, então, enquanto ela não tiver uma comunicação funcional, a gente não pode passar ela para um quadro leve. E aí a gente foi trabalhando isso, né? Então, no primeiro ano ela aprendeu inglês, depois no outro ano a gente melhorou bastante a comunicação. A Laura sempre teve intenção social. Isso era um bom ponto para ela. Então, ela sempre procurava os pares. Mas ela não sabia como. Tipo, chegava ali e parava, né? Era como se parasse naquele ponto. Isso, ela ia, aí eu imito, eu corro junto. Ela não entendia a brincadeira. Eu percebi assim, a Sara, mais nova que ela, Sim. já tinha entendido o que era o pega-pega. Ela ainda tava, eu corro, eu pego. E aí, o que eu fazia? Eu ia nos parquinhos com ela. Eu levava bola, eu levava giz, eu levava tudo quanto é coisa. Eu corria com ela, eu ficava com ela. Então eu juntava as crianças no parque, virava a recreadora. Vamos brincar de Duck Duck Goose, né? Aí sentava todo mundo, eu junto com ela. Quando batia, eu pegava na mão dela, corria com ela atrás da outra criança até ela entender. Então eu muitas vezes cheguei nos parquinhos, via aquelas mães sentadas, plenas, conversando. Chique, lendo um livro. E as crianças correndo e eu lá. Com a minha filha, assim, eu digo que tudo que eu fiz, né, eu perdi tempo com a Sara, porque a Sara era pequenininha. Então, apesar de ter estado perto dela, né, eu não tinha babá, eu que cuidava, mas eu perdi muito, porque a minha atenção nesses primeiros anos foi completamente para Laura. Eu não me arrependo, porque hoje eu vejo que valeu a pena. Os frutos, né? Valeu a pena, assim, toda a minha renúncia, o meu sacrifício, né, de ter vindo pra cá, enfim. Só eu sei o que eu passei, não foi nada fácil, né? Eu costumo falar isso pras mães, assim, a gente tem que abrir mão mesmo. Pra isso, se a gente quer ver o nosso filho melhorar, ninguém melhor do que a gente e ninguém mais do que a gente quer isso. Verdade. Então não dá pra gente terceirizar. Ah, não, deixa que a terapeuta vai fazer. E a terapeuta, ela falava pra mim, o desenvolvimento da Laura só tá assim porque você segue em casa o que eu falo. Porque ela falou que não adianta só ela fazer. Então ela fazia, me ensinava e eu mantinha, eu continuava, fazia em casa de novo, e todo mundo. E eu falava pra todo mundo, gente, se é não, não pode fazer isso. Eu virei até uma pessoa chata, mas eu falei, se não for assim, ela não vai aprender. E eu tava assim, focada. Eu falei, não, a gente vai chegar lá, ela vai aprender. Nem que eu acho que eu gastasse até hoje. Hoje, graças a Deus, ela tá super bem. Mas, claro, a gente ainda continua tratando, mas eu acho que se eu ainda precisasse manter a intencionalidade, né, assim, eu estaria fazendo isso até hoje. Mas tem duas coisas que você falou que eu acho que é muito importante. Uma é relacionada à questão de você ser intencional no cuidado. Eu acho que isso cabe para todos os pais, não só de autista ou de alguma criança especial, né? Sim. Tem muito essa questão de você terceirizar. Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo muito isso. Bota o menino na escola porque eu quero me livrar, né? É na salinha da igreja, deixa lá na salinha porque eu quero assistir o culto. Põe no iPad porque eu quero conversar. Põe na televisão porque eu tô ocupada. E acaba que, de certa forma, terceiriza muito. E não é só em relação, acho que ao desenvolvimento em si, mas acho que, num contexto geral, aquela criança não tá absorvendo o que é de responsabilidade dos pais colocarem, né? Sim. Quando a gente olha para o espectro autista, eu acho que fica um pouco mais evidente, porque o pai e a mãe, eles não querem, como você falou, ver a criança fora, né? Ele quer que o filho desenvolva, mas eu acho que isso cabe também para todos os pais, né? De certa forma. É outra coisa que você falou, assim, também que eu gostei muito de ouvir, em relação a... Você falou sobre a diferença, né?
de cuidar em casa e cuidar na escola. E aí é uma coisa assim que aqui nos Estados Unidos eu sei que é muito mais comum, que é a questão do homeschool e tal, mas como que é essa questão de escola? Porque vou fazer essa pergunta assim agora, né? Porque eu sei que tem muitas escolas que não têm essa... Como que fala assim? Uma ajuda. Uma ajuda específica. Eu conheço várias histórias que eu já ouvi, assim, né? Li em reportagens e tal, de famílias que põem os filhos na escola e eles são deixados de lado. Eles não têm aquela coisa. Você era a educadora, né? Na brincadeira você envolvia, mas normalmente no ambiente não tem. E aí eu tô fazendo essa pergunta para chegar no ponto que eu quero, né? Sim. Que é de como que é lidar com essa situação no sentido de que aquela criança, ela, de certa forma, vai ficar sendo excluída. Então vai chegar um ponto que é a sua filha, mas ela não vai ser chamada para participar, por exemplo, de um parquinho, de um aniversário. E aí como que é lidar com isso? Né? Sim. Bom, primeiro que aqui nos Estados Unidos a escola é diferente. No Brasil não tem realmente apoio, né? Sim. Você pode solicitar, a escola é obrigada a aceitar o seu filho no Brasil. E você pode exigir uma terapeuta para estar lá com ele, mas as coisas não funcionam como a gente gostaria. Tá bem diferente, enfim, a inclusão, eu posso bem dizer aquém, né? Não, praticamente não existe. Se a gente como mãe não fizer isso, não adianta ficar dependendo de escola. Aqui tem as salas especiais e tem o programa personalizado dentro da escola pública. Olha que legal. Sim, então a criança é um pouco mais assistida. Porém, se você quiser colocar numa escola privada, aqui nos Estados Unidos, a escola não é obrigada a aceitar o seu filho se seu filho tiver algum diagnóstico. Olha só. Eu cheguei aí numa escola cristã, por acaso. E aí eu perguntei, a minha filha é autista, daí ela falou assim, você sabe que a pública é melhor, né? A moça mesmo. Eu falei, não, mas eu quero uma escola cristã. Ela, mas a gente vai ter que avaliar pra ver como é que ela fica na sala e tal. Porque eles não são obrigados a aceitar. E a gente já começa o que você comentou, né? A rejeição. Né? Não, a gente não quer. Aqui vai dar trabalho, né? Como que vai ser? Eu só tenho uma professora na sala, vou precisar de alguém, eu não vou pôr outra pessoa. Enfim, isso acontece muito. O autismo, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre o autismo para os pais conseguirem observar os próprios filhos, né? E, de repente, né, diagnosticar ou conseguir melhorar o desenvolvimento daquela criança. Mas o contrário também. A criança típica entender e saber lidar com todos os tipos de criança. Eu acho que isso não... Tipo, ninguém sabe, né? Não. A gente comentou aqui que a gente não sabe o que falar pro pai ou pra mãe quando descobre, mas a gente também não sabe como lidar. Né? É uma situação que você... É igual não, misericórdia. Mas é como um caso de luto, de doença, de alguma coisa. Você tá ali, você quer mostrar pra pessoa que você tá junto com ela, mas você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer. Exato. Então acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve. E esse é um ponto interessante também, né? Porque ninguém é ensinado nisso. Sim, não, e os pais talvez eles não pensem porque não passam por aquilo. Né? Talvez, eu não julgo, porque talvez se eu não estivesse nessa situação... Você também não saberia. Assim como a atenção hoje que eu dou pro comportamento da Sara, talvez eu não daria tanta importância para desenvolver as meninas como eu dou hoje por conta do diagnóstico da Laura. Porque ele me trouxe uma realidade, como você mesmo disse. Não é só porque é autista que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar com meu filho, independente do diagnóstico. Eu recebi essa consciência. Mas muitas mães não têm ainda essa consciência, então nem pensa em falar para o filho. Mas a gente precisa falar, porque não só o diagnóstico de autismo, mas qualquer pessoa que seja diferente. A gente precisa preparar os nossos filhos para eles sentarem, estarem com qualquer tipo de pessoa. E saber lidar, não dar risada, né? Não zombar, não fazer bullying, não se aproveitar da inocência. Os nossos, principalmente filhos de cristãos, né? Se a gente, como mãe cristã, a gente precisa preparar os nossos filhos. Esse é caráter. Então, eu vou rir junto? Não, eu vou proteger aquela criança. Olha, não, aqui não, né? Ele é autista, ele precisa de auxílio, a gente vai ajudar. Nunca capacitar, nunca ficar com dó da criança. O que eu falo para as pessoas é assim, o que eu falo para Sara. Filha, todo mundo tem habilidades e inabilidades.
você dança bem, mas você não consegue fazer outra coisa bem. A Laura tem habilidade numa coisa e não tem outra. Todo mundo é assim. Sim. Então não adianta eu zombar de alguém por uma falta de habilidade, sendo que eu também tenho as minhas falhas e as minhas limitações. Não é porque eu não tenho um diagnóstico que eu não preciso de ajuda para algumas coisas. Né? Todo mundo tem, na verdade, todo mundo. Então se a gente trazer essa consciência para as crianças, ensinar empatia, né, a compaixão, porque a gente tem que ensinar como Jesus olhava para aquelas pessoas doentes. Né? Sim, como que ele olhava para os doentes. A gente lê na Bíblia, quase que em todas as passagens, fala, com compaixão. Jesus olhava com compaixão. Sim. Então a gente precisa ensinar, e não é algo natural. A compaixão e a empatia não é natural. Verdade. Ela precisa ser ensinada e treinada. Então, quando a gente vai num parquinho com os nossos filhos, ao invés de você só sentar e conversar com a sua amiga, que é muito legal, eu adoro, observa o seu filho. Sim. Vê como ele está interagindo com as crianças, vê o que ele fala para as outras crianças. Observou, chegou em casa, eu vi que você falou aquilo para o seu amiguinho, não foi legal. Você não pode tratar a pessoa dessa maneira. Porque não é só autista, as crianças, elas são maldosas. A gente esquece. Está na criança, está na Mas a criança humano, né? nasce pecadora. Então a gente não precisa ensinar o nosso filho a ser mal, a gente não precisa ensinar o nosso filho a mentir, a gente não precisa ensinar nada do que é ruim para o nosso filho. O nosso coração e o nosso comportamento já é inclinado para isso. Se você for esperar algo bom, não espere, não vai ter. O bom a gente precisa ensinar. E é aí que a gente precisa de Jesus e do exemplo de Cristo. Então, o que eu ensino para as minhas filhas é: tenham compaixão. Ontem a gente foi no mercado aqui, né? E tem um moço, provavelmente ele é autista, ele já é mais velho. Porque toda vez que a gente entra, ele fala a mesma coisa, ele age da mesma maneira. Sim. E as minhas filhas interagem, foram lá, elas não fugiram, não olharam, não fizeram, estranho, né? não fizeram. Eu falei, não, vamos lá. Aí ele bate o cotovelo, depois ele dá um high five e ele faz com todo mundo a mesma coisa. Eu falei, é isso, por que eu vou desprezar? Sabe, Sim. assim, o que ele tá fazendo ali? E ontem a Laura falou, mamãe, por que ele é feliz, né? Mas ele faz sempre a mesma coisa. Eu falei, filha, mas olha só que interessante. Ele tá mais feliz que a gente, porque a gente fica preocupado com o que o outro tá pensando, ele não tá preocupado. Ele tá preocupado em fazer o que ele gosta de fazer. Ele vem aqui, ele cumprimenta as pessoas, quer ver as pessoas felizes. Sim. Você vê no rosto dele, ele tá feliz fazendo ali o que ele tá fazendo. Ele tá pegando os carrinhos, ele tá super feliz. A gente tem muito que aprender com o autista, sejam eles moderados, severos. Eu vejo a Laura assim, ela tem uma pureza e uma inocência. Ela acredita nas pessoas. A gente, ainda mais brasileiro, né? A gente sempre tá com um pezinho atrás. Ela não. Você fala pra ela, ok. E aí, às vezes, eu tenho até que ensinar. Eu falo, filha, mas talvez essa pessoa esteja mentindo. Ela, mas por que ela vai mentir? Porque ela não pensaria em mentir pra alguém, enganar alguém. Ela não pensa nisso. Ela não vai fazer de propósito pra... manipulação. A manipulação não tá no coração da Laura. No autismo não existe isso. Eles são muito verdadeiros. Mas a gente é assim. Então a gente tem muito que aprender. Mas principalmente conscientizar os nossos filhos que existem pessoas diferentes e eles vão precisar conviver com essas crianças. Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim. Eu também tenho uma grande diferença nesse aspecto, né? Que é em relação à igreja. No Brasil, até mesmo, não falando aqui de crianças especiais, tô falando de crianças geral, a gente sabe que existe uma carência no Ministério Infantil de relação ao cuidado. E graças a Deus, nos últimos anos, a gente tem visto uma melhora, né? Um cuidado maior com essa área, mas ainda tem muita coisa para aprender e melhorar. Mas, assim, é uma área... Eu trabalhei muito tempo no Ministério Infantil, então por isso eu tô perguntando também. Que é uma área, assim, que eu percebo aqui nas igrejas americanas, eles têm um cuidado muito grande com as salinhas e a parte do kids das igrejas, porque também tem aquela... Aqui é mais evidente até, nesse aspecto, do que no Brasil, de que se o meu filho não tiver um bom lugar... Eu não vou para essa igreja, eu vou procurar outra igreja. E a oferta de igrejas aqui no Texas, né, é surreal. É uma melhor que a outra. Sim. Então, mas, ao mesmo tempo que existe isso, recentemente a gente recebeu um casal de amigos, uma família que mudou para cá, e eles têm um filho autista. E
E aí eles foram visitar a igreja que nós vamos. Olha o que aconteceu. E aí ela me perguntou, tem salinha para as crianças, meus filhos e tal. Eu falei, não tenho. A parte do departamento Kids é enorme lá. E com certeza vai ter. E eles foram pro culto. E quando chegaram lá, colocaram o menor deles na salinha. Quando foram colocar o mais velho, que é autista, ele acabou de fazer 13 anos. E lá é só até 12. E aí a moça, muito educada, olhou pra ela e falou assim, olha, desculpa, mas ele não vai poder ficar. E ela ficou assim, né? Meu Deus, como não? Meu filho, mas fez 13 anos, não pode mais vir pra igreja? O que acontece? Eu sei que não são todas, mas isso me deu um gatilho para começar a pesquisar igrejas que têm acessibilidade para maiores. Porque tem também muito isso, né? Até os 12 anos. E aí eu tô te trazendo essa história porque eu queria saber como que é o autismo dentro da igreja. Porque você contou o exemplo do supermercado. E na rua a gente já sabe que, de uma maneira geral, não existe essa coisa da inclusão, da empatia. De um modo geral, ninguém sabe lidar com isso. Mas dentro da igreja, como você bem citou, a gente deveria ser diferente. Sim. Né? Então, como que a igreja lida com essa questão, assim, não só com as crianças, mas com os autistas funcionais, que são mais velhos, que já venceram muitas coisas na vida, mas nunca tiveram, talvez, um diagnóstico, mas estão dentro do espectro e não se sentem incluídos, não conseguem desenvolver mais coisas na igreja porque ninguém os entende, às vezes são taxados de doido, né? Não, é doidinho, deixa ele aí. É isso mesmo. Né? Eu já ouvi isso, eu tô falando porque eu já vi isso, infelizmente. Sim. Então, como que é isso, o autismo dentro da igreja? Sim, eu vejo vários fatores, né, aí, não só a igreja, mas a questão dos pais, eu vou tentar abordar tudo. As igrejas, de maneira geral, não estão preparadas. Eu acho que a igreja que está preparada para isso, pode ter certeza que tem um pastor que tem essa ferida no coração dele. Então, tem uma igreja aqui no norte do Texas que tem um ministério infantil só para crianças especiais. Então, não tem idade. Porque no caso desse menino, ele não deveria estar na sala pela idade. Pela idade. Sim. Né? Mas se ele é autista, então ele precisa de um auxílio, então ele vai para essa sala, a gente tem pessoas capacitadas, então nessa igreja tem, assim, você vê de tudo. Olha, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, você vê de tudo. E é muito legal, é um ministério maravilhoso. Mas por quê? Porque as filhas do pastor têm paralisia cerebral. Olha só. Então ele abriu, ali, né? Exatamente, é sempre uma ferida aberta que faz a gente se mover por algo. E aí, aonde eu quero chegar nisso? Se você chegou numa igreja, é que a gente, infelizmente, hoje a gente tá a gente consome a igreja, né? Sim. A gente não congrega na igreja, a gente não comunga na igreja, a gente consome. Então, se eu vou para consumir a igreja, eu vou chegar na igreja e vou falar, tem alguma coisa que meu filho não tem, então eu vou embora. Na verdade, o pensamento dos pais que têm a ferida é fazer exatamente o que esse pastor fez. É entrar na igreja e falar, não tem, então eu vou fazer. Ver a carência e suprir, né? Exato. Essa é a resposta. E assim, é muito bom participar do culto, é muito bom louvar e ouvir uma palavra, mas se a igreja está com essa necessidade, talvez você vai precisar ficar um tempinho sem ir para a igreja e ficar os domingos numa salinha fazendo esse projeto, iniciando esse movimento. Então, eu não culpo completamente as igrejas, porque eu entendo que se talvez não tenha essa ferida e não tenha esse olhar, ninguém vai fazer. Né? Por exemplo, lá tá lotado de crianças especiais. Por quê? Porque as pessoas encontraram um lugar ali. Sim. Por que não tem nas outras igrejas? Porque ninguém começou. Se na sua igreja alguém começar, vai aparecer um monte. É verdade. E as famílias precisam. Olha, essa igreja, ela faz dias para os pais terem um tempo. Então, eles cuidam dessa criança por um período da noite. Porque a gente sabe aqui, não só nós como imigrantes não temos a rede de apoio, mas os americanos no geral, eles mudam e ficam longe da família, dos pais. Poucos estão perto dos pais e da família. E a gente às vezes não tem com quem contar. Quem que vai ficar com uma criança especial com muita dependência? Eu consigo deixar a Laura na casa de amigos que eu conheço, porque conhecem ela, sabem lidar com ela, mas tem gente que não tem. Sim. Até nisso essa igreja pensou, porque não é só cuidar da criança, mas cuidar dos pais. Isso é uma coisa assim que
realmente é muito importante, porque depois que aconteceu esse episódio, daí eu comecei a pesquisar a igreja para eles poderem ir, né? E aí eu encontrei uma igreja que é batista, inclusive, e eu achei muito legal exatamente isso, que eles tinham programas para os pais, não era só para os autistas em si, né? Tinha para necessidades especiais, autista, eram 2 categorias, porque eu achei legal também. Sim, porque é diferente. É diferente, né? Bem diferente. Mas o que eu achei mais legal foi exatamente isso, assim, que eles tinham uma categoria, vou dizer assim, né? Mas um programa específico só para os pais. Sim. Que eles faziam reunião com os pais, porque eu acho que vai além da criança. Quando a gente está dentro de uma situação especial assim, a gente tende a pensar muito na criança. E quem pensa na família? Eu acho que é um outro ponto também muito importante, né? Quem vai trazer descanso para os pais e ajudar? Não, e trazer suporte, porque se o pai não tá bem, não tem como o pai cuidar daquela criança. Então, normalmente, quando a gente recebe o diagnóstico e a gente entra na fase do luto, né, que seria a segunda fase, a primeira negação, depois o luto, você fica realmente muito mal, emocionalmente muito mal. Se você não tiver apoio nesse processo, né, e a gente dentro da igreja, a gente precisa saber apoiar. Então, ter dias assim para reservar para essas mães, para ter um encontro, ou como eu disse, como que eu vou ensinar o filho do outro? Eu não posso ensinar o filho do outro, mas eu posso capacitar aquela mãe sobre o que é o autismo, para ela capacitar o filho dela para saber lidar com crianças autistas. Esse tipo de movimento nas igrejas não tem. Esse tipo de assunto de você sentar e capacitar ou ajudar a mãe, não tem. Não tem. Nós estamos muito preocupados, infelizmente, em fazer eventos e conferências e, né, não sei o que pra mulher. O conforto da igreja. Exato. Vai vir fulana de tal, famosa, bababá. E são necessidades que a gente tem de dia a dia que não são observadas. Por quê? Porque se a pessoa não tá na ferida, se a ferida não tá aberta, a pessoa não vai se mover por aquilo. Então, a gente que é pai de autista, ou seja, né, qual for, síndrome de Down, o que for, a gente já tem essa ferida. Se Deus colocou essa ferida em nós, é porque a gente precisa fazer algo em relação a isso. A gente não vai procurar um lugar pronto. A gente vai fazer a coisa acontecer. Eu não vou para uma igreja procurar um lugar que tem special needs para minha filha, e se não tem, eu vou fazer. Tá, então o que a gente pode fazer? Mas não tem voluntário, não tem problema, eu fico aqui, preciso de mais um adolescente, que seja. É até melhor adolescente, porque aí eles aprendem. Tem oportunidade de exercer empatia, compaixão pelo próximo. Mas precisa alguém iniciar esse tipo de coisa. Então eu não culpo só a igreja, não culpo os pastores, mas infelizmente as igrejas não têm esse olhar, principalmente com os pais. Porque você pode, deixa lá, tá lá no canto, tá rodando, tá não sei o quê, dá um livro, dá não sei o quê. Se não gritar, não atrapalhar, pode deixar. Exato, e na escola é mais ou menos assim. A criança que não incomoda, tá ali. Se tá dentro ali do padrão, tá tudo bem. E na igreja também acontece, infelizmente. Mas a gente, como pai, a gente precisa agir. Eu não vou lá falar pro pastor, você não é. Eu vou falar assim, olha, pastor, eu percebi que vocês não têm aqui nada. Meu filho é autista, o que eu posso fazer? Como que eu posso iniciar isso aqui? Sabe, é o contrário, faz parte, vai lá. Não tenho dom para ministério infantil. Gente, toda mãe tem dom para ministério infantil. Porque se você sabe ser mãe... Se você sabe ser mãe, você sabe cuidar. Mas eu não sei ensinar criança. Então está com uma falha aí na sua casa. Porque se você não sabe ensinar as crianças do ministério infantil, você não está ensinando seus filhos em casa. Porque se eu, como mãe, pastora da minha casa, né, junto com meu marido, não sei ensinar as minhas filhas, realmente eu não vou ensinar no ministério infantil. Agora, se eu prego para as minhas filhas diariamente... Eu estou habilitada a ensinar no Ministério Infantil. E tá tudo bem, talvez seja um período, talvez seja um tempo, talvez seja, né? E aí pega lá a pastora, fala, pastora, vamos lá comigo, né? O pastor da igreja, ele vai acolher a ferida da ovelha. Então, se a ovelha precisa caminhar para esse lado, o pastor vai junto. Aí, na igreja, que o pastor não quer ir junto, aí sim. Aí você fala, então aqui eu não vou ficar. Aí você tem o direito de sair. Porque daí você não é um problema de consumo. Não gostei, aqui. Você tentou ser a resposta e não encontrou espaço. Exato. Ali, a pessoa não tá querendo te pastorear, não tá preocupado se você tá ferido, se você tá caído. Ele não tá indo atrás de você, ele tá preocupado com outras coisas. Aí você sai desse lugar. Mas assim que você encontrar um pastor
que vai junto com você, que olha pra tua ferida e fala, vamos lá, vamos junto, vamos abrir. O que a gente precisa fazer? Mais uma salinha? Quantas pessoas eu preciso? Vou tirar uma do Ministério Infantil regular pra te ajudar aqui? As coisas funcionariam muito melhor, muito melhor. É verdade. E quando você tá falando assim, eu tô pensando em coisas práticas, né? Eu gostei que você deu várias dicas aqui de reuniões com as mães, de oficinas, talvez, para ensinar, pegar os adolescentes e colocar ali para ajudar também. E eu acho que isso entra um pouco no ponto que a gente passou assim rapidinho, citando aqui, né, na conversa, que é a questão de você não ser um consumidor, mas de você ser parte da igreja. Quando a gente realmente é parte de alguma coisa, a gente consegue se sentir responsável por aquilo. Eu lembro quando eu era criança, na minha cidade, tinha uma igreja só na cidade inteira que tinha trabalho com surdos, que fazia tradução em Libras na hora do culto. E aí todo mundo dizia assim, é surdo, manda pra igreja tal. Porque lá tem. E realmente era a única igreja que tinha, porque era a única que fazia. Nunca teve em outro lugar. Hoje já é diferente, né? Mas eu lembro muito disso, que toda vez que falava assim, o bichinho é surdo, ou fulano é mudo, não fala, tal, não sei o quê, lá na igreja tal. Manda pra lá. Manda pra lá. Mais fácil. É mais fácil você jogar a bola pro outro do que você dizer assim, eu sou igreja, Jesus me escolheu pra fazer isso, né? Eu vou somar nessa área, eu vou aprender, eu vou me dedicar. Eu tive uma aula aqui no CFNAI que a professora falava exatamente isso, assim, sobre a gente começar a olhar o ministério da igreja, e principalmente ela deu essa ênfase ao ministério infantil como o ministério mais importante, porque é o lugar onde você vai formar a igreja. Não é só mesmo. A futura geração ou vão ser os crentes de amanhã. Não é só isso. É onde você vai formar a igreja, porque as crianças, elas têm uma resposta muito rápida, né? Muito imediata ali. Você ensinou, ela já tá fazendo. Não é igual o outro crescido que você ensina, ele pensa 10 vezes se ele vai fazer. Exatamente. Né? E isso me lembra muito a história de Moisés. Quando eu olho assim para a Bíblia, que Deus chamou Moisés, Moisés respondeu para Deus assim, mas eu não sei falar, né? Eu tenho uma dificuldade. E em nenhum momento Deus olhou para ele e disse, tá bom, então fica com a tua dificuldade aí. Ou eu vou curar a tua dificuldade. Deus não falou que ia curar a língua pesada de Moisés. Mas Deus falou, eu vou te dar um irmão que vai te ajudar. Né? E botou Arão do lado. E eu acho que a igreja precisa ser esse Arão. Exato. Né? Aquele que vai ajudar, que vai estar ali do lado. Quando você não conseguir falar, eu vou falar por você. Quando você não conseguir fazer, eu vou ser a sua mão, eu vou ser aquele que vai estar do seu lado. Sim. Se você não precisar de mim pra nada, eu vou estar do seu lado. E a gente precisa ter essa postura, eu acho, como igreja, né? De ser resposta, de enxergar a necessidade e entender assim, eu sou parte desse corpo. Se o meu dedinho tá doendo, é o meu dedinho. Se meu irmão tá sofrendo, é o meu irmão, eu sou parte, né? A gente às vezes não pensa assim, infelizmente. Não, e é como você disse, se a gente ensinar a criança desde cedo isso, né? A compaixão, que não é natural, é por isso que a gente não faz isso. Não é nem pra nós. É verdade. A gente fala muito, né? Tem que ter empatia, mas a gente não é assim. A gente tá muito preocupado com as nossas coisas. Então, inclusive com o nosso próprio ministério. Sim. Né? A gente tem muito... Qual é o meu chamado? O seu chamado é o seu próximo. Sim. Esse é o seu chamado. Qual é o meu ministério? É o seu próximo. Porque Jesus só deixou 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? O próximo. Então o que eu vou fazer? Algo pro próximo. Mas eu só posso fazer se for com mulheres. Tem uma tem coisa umas assim. Coisas, é verdade. Mas eu só posso... Não, mas é porque não é meu ministério. Não, teu ministério é o próximo. A gente limita o mover de Deus na nossa vida, limita, né? Exato. Porque não é sobre mim. Sim. Não sou eu que vou fazer. Mas eu não sei o que falar, mas você não tem que falar nada. Você leu a Bíblia, você tem uma palavra de Deus para dar para a pessoa, é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente. Sim. A gente entrou numa de autoridade, né? Eu preciso passar por isso para ter autoridade, para poder pregar sobre aquilo. Não. Verdade. A autoridade não é nossa. Não tem nada a ver com o que a gente passa na nossa vida. Eu mesma, como uma criança autista,
não é a minha palavra. Eu posso sentar com uma mãe que tá passando pelo que eu passei. Obviamente, talvez eu entenda mais porque eu passei Você por tem uma aquilo. bagagem, né? Eu entendo o sofrimento dela, mas ainda assim não são as minhas palavras que vão trazer consolo para ela. É só Cristo. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico da Laura, eu gosto sempre de trazer isso, porque as mães muitas vezes se sentem culpadas por questionar a Deus. Né, por se sentir brava com Deus. E eu fiquei muito brava. Porque eu falei, eu não acredito que eu sou uma boa... É assim que eu falava. Olha o que eu falava. Eu sou uma boa mãe. Eu sou ótima. Eu faço comidinhas. Eu sento... Desse jeito eu falava pra Deus. Eu não acredito que o Senhor me deu uma filha autista. E agora? E se eu nunca... Na minha cabeça, eu nunca ia nem conseguir conversar com a minha filha. Porque ela não respondia direito. Sim. Então eu falei, eu nunca vou conseguir conversar com ela, eu nunca vou saber o que ela sente, eu nunca vou saber. Aquilo foi desesperador. E o que eu fiz? Eu falei, não vou mais pra igreja. Eu falei pra Deus, não vou mais pra igreja. E eu mal, e Deus falava assim pra mim, vai pra igreja porque é só lá que você vai ser consolada. Se você não for pra igreja, eu não vou poder te consolar. Deus poderia ter me consolado dentro do quarto. Sim. E eu seria bem essa ovelha que ia ficar em casa sem as... Né? Ai, não precisa de igreja. Não, a gente precisa. Deus, é verdade. Deus fez a igreja, que somos nós. É verdade. Precisa disso. A gente precisa um dos outros. E aí eu fui pra igreja. No que eu fui pra igreja, lá Deus me deu a resposta que eu precisava. Né? Porque quando eu tava grávida, eu recebi uma promessa de que a Laura faria tudo que eu tinha sonhado pra ela. Falou, ó, tudo que você sonhar pra ela vai acontecer. Quando eu recebi o diagnóstico, foi o primeiro questionamento que eu falei pra Deus. Ué? Cadê a palavra? Mas tudo que eu sonhei, não sonhamos isso. Senhor, o Senhor conhece os meus sonhos. Não estava no meu sonho. Não temos esse sonho. Mas aí, quando eu cheguei na igreja, Deus falou pra mim assim, quando eu falei aquilo, eu já sabia que a Laura ia nascer, porque fui eu que formei ela. Eu fiz ela assim. E eu estou te falando, pode sonhar. Que tudo que você sonhar na vida dela, ela vai fazer. E realmente, eu confiei. Aí você teve que ousar sonhar. Né? Exato. Porque é um medo tão grande do futuro, né, a gente não sabe o que vai ser. E confiar que Deus vai fazer, Sim. Porque Ele conhece os meus sonhos, que Ele vai fazer, criar expectativa. Porque eu ficava assim, eu fico com medo. E se eu criar essa expectativa e depois ela não alcançar, e depois não fazer, e eu vou me frustrar e vou sofrer de novo. Mas aí você tá pensando sonhar, em você, né? É desafiador. Porque isso significa confiar em Deus. Sim. E depender de Deus. Então, quando Deus me deu uma filha autista, Ele me colocou num lugar de dependência para sempre. Para sempre. Que lindo. Porque eu sei que eu, com as minhas mãos, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas eu ainda dependo dEle na vida da Laura. E apesar de eu ter me esforçado muito, eu sei que o que a Laura tem se tornado não tem nada a ver comigo. Deus me usou como ferramenta, mas Ele foi muito além do que eu imaginava. E Deus sempre fala isso pra mim, não se preocupa, você tá pensando na fase da frente, eu já tô lá. É assim que Deus falava pra mim. Eu fiquei com medo, a Laura vai pra escola pública, meu Deus, e agora? Quem é a professora, o que vai acontecer? Deus falou, não se preocupa, eu já tô lá. E a Laura ficou 2 anos com a mesma professora. E a professora era excelente. Então eu via os cuidados, mas porque eu entreguei, eu confiei. Eu não fiquei tentando fazer da minha própria força, do meu jeito. Porque Deus coloca situações na nossa vida, principalmente desconfortáveis e de sofrimento, pra gente aprender. Mas tem muitas pessoas que passam por isso e não aprendem nada. Infelizmente. Continuam iguais. Muitas pessoas. Mas eu escolhi depender. A Laura, assim como a maioria dos profetas, né? A gente vê os escolhidos na Bíblia, ali os personagens, todos eles tinham problemas, todos eles estavam debaixo da dependência. Se a gente não depender de Deus, a gente tá falando que a gente é melhor que Ele, então a gente pode fazer sozinho. Não precisa dele, né? Então a Laura vai ser dependente, a Sara, a minha família, a gente conseguiu se colocar nesse lugar. E aí Deus consegue agir. Deus só vai agir quando a gente deixar. Sim. Porque Ele não vai dividir a glória dele. Então ele não vai, foi a Aline que fez. Não foi, foi Deus que fez. Foi o Senhor. Aline, eu vou pedir então para você olhar para a câmera e deixar uma mensagem para as famílias autistas e especiais,
algo que eu sei que o Senhor já colocou no seu coração para compartilhar, mas para que essas famílias, para essas pessoas que passam por essas situações, o que você poderia dizer para elas não desistirem? Primeiro, o diagnóstico ele não é o fim. Na verdade, ele é o ponto de partida. Quando você recebe o diagnóstico, você tem um norte. Então, é dali pra frente. Agora, o que eu vou fazer pelo meu filho? O pensamento é sempre, inicialmente, na criança. O que eu posso abrir mão para fazer pro meu filho, mas, ao mesmo tempo, deixar Deus te guiar, Deus te capacitar. Deus vai te capacitar e te dar sabedoria. Deus vai curar a ferida, porque Deus abre a ferida e Ele cura a ferida. E eu tenho certeza que o que Deus vai colocar no seu coração, se você deixar, vai virar um grande ministério. Então, não tenha vergonha do seu filho, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu tive tanto medo de pedir ajuda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de colocar o seu filho nos lugares com medo do que as pessoas vão pensar. Leve o seu filho para os lugares, trate o seu filho, confie no Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele não erra. Então, às vezes a gente pede, o Senhor errou. Não, Ele não errou. Ele não errou. O que o Senhor quer colocar no seu coração é que aqui nessa vida tudo é muito passageiro. Talvez você olhe, meu filho não é perfeito aqui, mas na eternidade, que é o nosso foco, é a eternidade. Na eternidade o seu filho vai estar lá perfeito com você. Então aproveita, deixa Deus tratar teu caráter, deixa Deus tratar teu orgulho, deixa Deus tratar teu coração junto com a criança, para que você possa ser salva por Ele e ficar lá na eternidade. Esse é o nosso foco. Eu aprendi isso quando Deus me deu a Laura. Eu aprendi que o meu foco não está nas coisas do mundo, mas na eternidade. Aqui eu tô para aprender a caminhar com o Senhor, para poder auxiliar quem está do meu lado. Esse é o propósito. Então, foco no propósito, foco no seu filho e deixa Deus fazer. Muito obrigada, Aline, por compartilhar a sua história. Eu aprendi muito aqui, de verdade. Aprendi que eu preciso ter mais empatia. Sim, todos nós. Preciso pôr a mão na massa muito mais vezes do que o que eu coloco. Acho que eu tô fazendo muito pouco. E eu espero que você em casa tenha aprendido também. Mas, sobretudo, o que eu guardei no meu coração, assim, a gente precisa depender do Senhor. Em tudo que fizermos. Em tudo. Para quem fizermos, que sejamos dependentes. Então, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar essa mensagem. Muito obrigada a você que acompanhou até agora essa história. Eu espero que você tenha sido edificado. A gente vai encerrando por aqui, mas você não vai ficar sem o nosso momento. A gente vai ter agora um momento de adoração para fechar esse programa. Eu espero que o Senhor invada a sua casa e a bênção do Senhor alcance você e a sua família. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar tudo que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Jesus. Somente a ti, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, amor incondicional, amor sacrificial, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.